Boa noite, pessoal. Aguardando aqui uns minutinhos para o Instagram começar a avisar a galera que a gente entrou online pontualmente às 21h15 do horário de Brasília, 20h15 do nosso horário aqui de Cuiabá, chegando para a nossa 17ª live. Olha só, estamos avançando bem aí nessas noites que a gente está se encontrando. E aí, o que você está achando dessas lives? Não deixa de compartilhar comigo nos comentários, não deixa de colocar a tua visão, a tua opinião aqui. É muito importante para a gente poder, do lado de cá também, preparando cada vez coisas melhores aí para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Para o nosso papo de hoje, que é super importante. Fica aqui comigo que essa live vai ser esclarecedora aí para você num tema que, putz, não para de se falar por aí. Então, eu quis tirar um dia para a gente poder conversar um pouco sobre coaching. E qual é a ligação? Por que numa proposta de lives onde a gente fala sobre liderança, gestão de pessoas, construção de grandes resultados profissionais, por que o coaching está no meio disso? Por que ele é tema de uma live para nós? Porque o coaching é a metodologia mais eficiente para desenvolver pessoas para alcançar resultados. Eu gero resultados muito relevantes, muito significativos para os meus clientes, usando na maioria do tempo metodologia de coaching. Então acho que é legal, se você acompanhou as lives anteriores, eu sempre indico que, na minha visão, todo grande coach, todo grande líder, ele obrigatoriamente precisa conhecer metodologia de coaching, porque se um líder não conhece a metodologia mais eficiente para desenvolver gente, para alcançar resultado, não dá para ser... é muito difícil você ser um grande líder, a não ser que você tenha uma inspiração divina de ser uma pessoa iluminada que arraste multidões, tá? Então, assim, é muito legal a gente ter isso para você saber a minha visão. Eu hoje considero, para uma pessoa ser uma grande líder, ela precisa conhecer a melhor ferramenta de desenvolvimento de pessoas com foco em alcance de objetivos. Por isso que a gente está tendo esse nosso papo aqui hoje, que é um papo de utilidade pública, Eu quero discutir isso com você. Afinal, no meio de tantas coisas que se fala por aí, a gente pode mesmo confiar no coaching? Então, no final dessa live, eu quero que você tenha uma resposta muito clara sobre isso, tá? Primeiro é legal te esclarecer o que é o coaching de verdade, tá? Eu sou coach desde 2016, formado ali pela Academia Brasileira de Coaching, no Rio de Janeiro, e já atendi mais de 96 processos de coaching, já tenho mais de 1.100 horas atendendo e gerando resultados relevantes para as pessoas. E quando eu falo gerando resultado grande, é o seguinte, para você entender, uma pessoa que em 3 meses consegue fechar 40 milhões em contrato para a empresa que ela trabalha, uma pessoa que consegue ser promovida e dobrar o seu salário, uma pessoa que recebe proposta para trocar de empresa recebendo 1/3 a mais e quase $500 mil de luvas para fazer a troca de emprego, é uma pessoa que está lá quase sendo mandada embora e consegue em 3 meses reorganizar o clima do departamento onde ela é líder e consegue aí mais de 50 milhões em contratos para a empresa. E isso é grandes resultados que eu gero para os líderes que eu trabalho, usando na maioria do tempo a metodologia do coaching. Por isso que eu banco que coaching funciona pra cacete. E esse é legal a gente conversar aqui. Agora, o que é esse coaching? Coaching, pessoal, é uma metodologia. O coaching, ele é um método, ele compila, uma metodologia que compila conhecimentos e aplicada de um jeito organizado para que uma pessoa encontre dentro de si as suas forças, trabalhe, saiba como desenvolver as suas capacidades e as suas forças para alcançar um objetivo. Então o coaching, ele é um método, o coaching ele é uma metodologia que você usa
para despertar uma pessoa para as forças interiores dela, para as forças internas que ela tem, e organiza a forma com que ela vai usar essas forças para realizar um objetivo. Então o coaching é um método para alcançar o objetivo, e esse método ele é eficiente porque ele trabalha o olhar da pessoa para dentro. O sujeito é levado pelo profissional que está utilizando a metodologia do coaching a olhar para dentro, encontrar as suas forças e próprias respostas e caminhos, e utilizando essas forças únicas dessa pessoa, organizar isso de uma maneira que ela dê passos para alcançar um objetivo. Isso é coaching. A gente escuta muita bobagem aí coaching não é profissão. O coaching não é uma profissão. O coaching ele é um método. No Brasil, no mundo inteiro a gente tem coaching. No Brasil é que a coisa vira bagunça e aí o pessoal começa com umas ideias meio tortas, que faz parte da cultura do brasileiro ter umas ideias meio ferradas das coisas. Então, no mundo inteiro o coaching funciona, é muito claro. Aqui no Brasil tá virando festa, porque isso aqui é Brasil. A cultura do povo brasileiro é uma cultura meio descambada, e o coaching está sofrendo um pouco por causa disso. Então, coaching não é profissão. É lógico que alguém que só trabalha com coach, aí no Brasil acabou a palavra coach, que na verdade é um verbo, né, é treinador em inglês, ela acaba ganhando um ar de profissão. Eu mesmo, quando deixei a advocacia, depois de quase uma década atuando muito bem como advogado, eu entrei para a área do coaching. Aí passei eu mesmo me referir como uma profissão. Mas isso é aqui no Brasil. Você precisa saber que no DNA do coaching, o coaching não é uma profissão, ele não é uma carreira, ele é um método. É um método para uma pessoa encontrar as suas forças, organizar essas forças para alcançar um objetivo que quer na vida. Esse é o primeiro ponto, tá? Então coaching não é profissão, coaching não é carreira. Coaching é um método. É uma metodologia. O que mais que não é coaching? Coaching, não, até foi legal que hoje eu recebi de um amigo um vídeo, uma charge, uma sátira, como das muitas que tem por aí, achincalhando o coach, trabalhando em cima da história de que coaching é uma coisa motivacional, né? Coaching não tem nada a ver com palestra motivacional. Coaching não tem nada a ver com nada motivacional, porque na verdade o coaching não é um processo para sair falando um monte de abobrinha motivacional para você se sentir bem e se impulsionar na vida. Porra, isso não tem nada a ver com coach. O cara que fala isso para você é um idiota. Não tem conhecimento do que é o assunto. Coaching já te falei, é um processo para te ajudar a olhar para dentro, enxergar em você coisas boas e ruins que você vai precisar lidar com elas e organizar esses conhecimentos e aperfeiçoar essas habilidades para você alcançar uma meta que você está buscando através do processo de coaching. Então aquela pataquada que você vê de cara falando um monte de coisa bonita, olha só, a gente precisa ser forte, a gente precisa acreditar, a gente precisa da porra toda aí, a gente tem que ser... Isso não é coaching. Essa história só motivacional não é coach. O meu papel como coach não é ficar só te motivando e falando um monte de coisa bonita para você. O meu papel é fazer você olhar para dentro e lidar com o que você vai encontrar a hora que olhar. E geralmente o processo é duro, viu? Ele é mais o contrário do que um motivacional. É lógico que tem momentos que você precisa dar um gás e erguer a pessoa. Mas o processo de coaching de verdade, ele é um processo super doloroso. Porque quando você olha para dentro, você é obrigado a lidar com coisas que você foge de olhar. E um coach maduro, um coach sério, ele faz você enxergar isso. E aí? A gente tem que lidar com isso como adultos, como pessoas maduras. Então o coach não tem nada a ver com frases motivacionais, com palavreado motivacional para ficar te reerguendo. Coaching também não tem nada a ver com um seminário de inteligência emocional, tá? Que fica aquela coisa de cara gritando lá no palco, gritando termos em inglês, pulando feito uma pata-choca, quebrando um pedaço de MDF na cabeça, pisando em carvão. Porra, coaching não tem nada a ver com isso. Seminário de inteligência emocional é uma coisa e coaching é outra coisa, tá? Então esquece essa coisa
Coach não fica quebrando MDF na cabeça, não anda em cima de carvão, não fica te empurrando pro meio da mata para ficar gritando feito um louco lá. Não tem nada disso em coaching. Isso é outra história, tem outra finalidade. Tá? Porque essas coisas têm finalidades diferentes. Uma palestra motivacional tem uma finalidade. Pode ser para te dar um despertar de uma hora que você está precisando ali de uma motivação. Você está lá bem para baixão na vida, sem sentido nenhum, precisando de uns tapas e um sacode, e alguém que te dá lá um empurrão. Uma palestra motivacional pode te ajudar com isso. Um seminário de inteligência emocional pode ajudar você a se reerguer no momento onde você está sem sentido na vida. Mas é motivacional, o conteúdo é motivacional. E o coaching é diferente, é te ajudar a alcançar um objetivo na tua vida, encontrando esse caminho para chegar nesse objetivo de dentro para fora. Por isso que coaching, por exemplo, é diferente de consultoria. Um consultor chega para você e fala o que você tem que fazer. Você vai lá e obedece. Eu sou coach, sou consultor também em outras áreas de negócio. Eu sou consultor de liderança também. Mas o meu trabalho como consultor é feito diferente do meu trabalho como coach. Meu trabalho como consultor é chegar e dar as respostas do que você deve fazer. Você vai lá e obedece, afinal você me contratou para fazer isso. Resolver o teu problema. Como coach, eu resolvo o teu problema de uma outra maneira, ajudando você a pensar, ajudando você a chegar nas suas próprias respostas, te estimulando, provocando um processo de reflexão onde você se entenda melhor, onde você mergulhe dentro de si, se entenda melhor como ser humano, saiba lidar com essas coisas que você vai encontrar, despertar teus pontos fortes, que talvez você nem saiba que tenha. Eu vejo um monte de gente falando a besteira, tipo, eu não sei no que eu sou bom, porque não passou por um processo ainda de olhar para dentro. Vai encontrar muita coisa ali que pode ser usada para superar os seus desafios e conseguir chegar onde quer. Então são finalidades diferentes, tá bom? Coisas legais para você entender a diferença de uma coisa aí para outra. Quem pode ser coach é uma coisa legal também, porque hoje a grande coisa do tanto de piada que a gente vê é essa história de, porra, parece que todo mundo hoje é coach. Então quem pode mesmo ser coach? O coaching, vamos lá, o coaching, que é a metodologia, ela não tem nenhuma regulamentação no Brasil. Agora que veio um cidadão lá de Sergipe querendo uma proposta para regulamentar, tal, o que é outra palhaçada, porque só no Brasil isso acontece mesmo. Coaching é um método e tem um sujeito querendo regulamentar um método. É uma pataquada. Então, o que a gente tem aí? Quem que pode aplicar esse método? Porra, quem aprender a aplicar esse método. Porque eu não sou dono do coaching, o sujeito lá que entrou com essa porcaria desse projeto de lei não é dono do coaching, não tem nenhum dono do coaching. O coaching é uma metodologia. É o método para se alcançar objetivos, entendeu? Então, quem pode ser? Quem aprender esse método. E como você aprende esse método? Entrando numa escola de formação em coaching. A escola de formação vai te ensinar a metodologia de um jeito certo, de um jeito sério, vai te ensinar a aplicar um método inteiro usando esse processo, usando as ferramentas que existem nesse processo, te ajudar a entender esse universo de despertar o outro para ser melhor. Coach é despertar o outro para ser melhor, através do autoconhecimento. Isso você aprende numa formação em coaching. O que acontece é que, como não existe regulamentação, aparece um monte de aventureiro no mercado, faz lá uma formação, abre a tua própria... No final de semana seguinte, junta uns amigos, faz um certificado no Word e tá lá dando formação em coaching, entendeu? Então isso dá uma sacaneada na ideia das pessoas sobre o que é coaching. Mas eu quero que você entenda que quem pode aplicar um processo de coaching, quem aprender a metodologia. Eu conheço várias pessoas, depois de conhecer o que é coaching de verdade, eu conheço várias pessoas que têm um talento nato para despertar o outro para ser melhor e encontrar suas próprias respostas para alcançar o objetivo. E ele já está fazendo coaching, ele só não sabe. Agora, é legal a pessoa passar por uma escola de formação em coaching para aprender isso de um jeito sério, ético, profissional, certo? No Brasil, em nenhum lugar do mundo existe um órgão regulamentador do coaching. O que existe é órgãos que lidam, tratam, estruturam, difundem coaching profissional. O maior deles é a ICF, a International Coach Federation, nos Estados Unidos, da qual eu faço parte, eu sou membro da ICF, justamente por acreditar
em difundir um coaching sério, ético, profissional. A ICF tem um código de ética, tem um código de conduta, tem competências essenciais de um coach profissional para você seguir, e eu gosto dessa história de profissionalizar isso, por isso sou membro da ICF. Certo? Então, para você ser coach, tem que fazer uma escola de formação. A gente tem várias escolas tradicionais e tem algumas escolas que vão surgindo pelo fato de não haver regulamentação. Quer fazer uma formação, pesquisa uma boa. Porque você sabe o que faz a diferença na prática? Vamos lá, tem um monte de escola, Vitor, eu quero fazer formação em coach. Para onde eu vou? Você tem que ir para uma cujo formador tenha horas de atendimento, horas de voo. Pessoa que já vive o coaching na prática, que atende, que sabe como é coaching na prática. Então você tem que ter isso. Eu tenho mais de 1.100 horas atendendo e as minhas formações são incríveis. Tá? Falo isso porque não tenho problema nenhum de dizer o que eu sou bom de fazer, justamente porque já fiz vários processos de coaching para mim. Então, as minhas formações que a gente dá no grupo Vida em Fluxo, elas são formações muito sólidas e profissionais, porque é isso que vai diferenciando. O mercado vai separar joio de trigo, mas você que está interessado em fazer, é legal dar essa pesquisada aí. Por que tem tanta piada aí sobre coaching, então? Por que de uns tempos para cá surgiu um monte de piada aí para falar mal de coaching? Pô, surgiu porque assim, o coaching ele proliferou de uma vez. Né? Ninguém ouvia falar de coaching, de repente todo mundo começou a ouvir falar de coaching, porque as pessoas começaram a difundir isso, e como a internet hoje tem ampla visibilidade, você liga o teu Facebook, você encontra lá um monte de coach toda hora no teu feed de notícias aqui do Face, do Instagram. Por quê? Pelo segundo motivo, que é fácil de você formar, como na metodologia do coaching, é fácil de você aprender. É uma formação de 4, 8 dias, no mínimo 4, máximo 8 dias, e aí você já aprendeu a metodologia e sai com um certificado lá para atuar como coach profissional. Então não tem burocracia, você não precisa igual uma pós-graduação ficar 1 ano e meio, 2 anos estudando, né? Não tem uma prova final, é um ensino. Mas por que não tem? Porque é uma metodologia, gente, não é uma ciência complexa, é uma metodologia, você precisa aprender aquela metodologia, e aí essa metodologia tem que casar com o seu dom pessoal para despertar pessoas, senão você vira um coach mequetrefe, uma pessoa que sabe um método, mas não sabe aplicar aquilo, que te faltam habilidades pessoais em você como ser humano mesmo, para conseguir ajudar outras pessoas a melhorarem. E é adulto a gente falar isso. Tem gente que tem o dom de ajudar pessoas, tem gente que não tem. E aí pode aprender coach, pode aprender hipnose, pode aprender o caralho a 4, nunca vai conseguir levar outra pessoa a evoluir, porque falta nela habilidades. Quer trabalhar essas habilidades? Contrata um coach para trabalhar, para que você suba esse degrau e consiga melhorar. Né? Então, começou muito por isso as piadas, porque apareceu de uma vez, proliferou de uma vez. E por quê? Porque é fácil de você se formar. Basta você achar uma escola de formação, se matricular, que em 4 a 8 dias você está formado como um coach profissional. Também tem um ponto legal que eu gosto de tocar, que é assim, virou piada porque ninguém chuta cachorro morto. Então começou a aparecer muitas pessoas felizes e contentes nas redes sociais. E essas pessoas felizes e contentes se encontraram fazendo a formação em coach. E aí quem é infeliz e frustrado passou a se incomodar por ver um monte de gente feliz. E olha, eu não estou falando isso de bobeira não, isso acontece, tá? É assim, o excesso de felicidade acabou incomodando o excesso de descontentamento. Então, o excesso de felicidade das pessoas que se encontraram no mundo do coaching acabou incomodando aquelas pessoas que são frustradas há anos com a vida de merda que tem e não aguenta ver gente feliz. Aí vai lá e fica cutucando e entrando na onda. Prova disso é que geralmente quem fica falando mal de coach está falando um monte de abobrinha, está confundindo um monte de coisa. Por exemplo, os humoristas lá que gravaram várias coisas contra, fazendo piada, fazendo sátira ali de coaching, você vê que no balaio que eles colocam o coaching, eles não entendem merda nenhuma de coaching, porque já cai na primeira coisa que eu te falei ali, que coaching não tem nada a ver com palestra motivacional e frases motivacionais. E o sujeito, quando faz a sátira,
faz o coach agindo dessa maneira, exagerando nesse ponto. Então, se você pegar qualquer um deles e perguntar o que é coach direito, ele não vai saber te falar. Ele quer fazer graça com assunto do momento, né? Mas não entende nada do que é o coach de verdade, né? Então esse excesso de pessoas que tinham uma vida ruim e tiveram a coragem de mudar de vida e fazer uma coisa nova, passou a incomodar aquele enxame de pessoas que tem uma vida desgraçada e não aguenta ver a felicidade dos outros. Você sabe que tem um fenômeno científico, pesquisa isso depois, nem sei como você vai pesquisar porque o termo é tão difícil, mas se chama Schadenfreude. Sabe o que é Schadenfreude? Eu vi num seriado, nunca mais esqueci. Schadenfreude é um termo alemão que é usado para definir, para falar pra gente sobre um fenômeno que acontece na mente das pessoas, no cérebro das pessoas, que ele reproduz uma alegria que a gente sente ao ver o outro se ferrar. Sabe quando você assiste pegadinha? Sabe quando você assiste programa de televisão que você vê aquela pessoa caindo, se estabacando no chão, a pessoa podia ter morrido e você tá dando risada? O Schadenfreude é o fenômeno que faz isso acontecer. É a felicidade pela desgraça alheia. E nem faz esse olhar para mim de que, ó, que coisa terrível, porque você também tem isso em alguns momentos. Isso é uma coisa inerente ao ser humano, tá? Isso, toda vez que eu vejo alguém falando mal de coaching, eu lembro desse fenômeno da Schadenfreude, que é assim, um idiota ficando feliz, implicando com o outro para ver se ele se ferra, para ver se junta outras pessoas para ficar falando mal de quem está se sentindo feliz na vida. É uma coisa assim, poucas pessoas conseguem ser felizes nessa existência. Aí, como as pessoas não querem se sentir deslocadas, elas procuram derrubar quem está acima delas para se nivelar por baixo. Guarda isso, não esquece isso não. Eu tenho certeza que isso vai fazer muito sentido para você. As pessoas costumam criticar as outras e derrubar as outras porque elas não conseguem ter o mesmo sucesso e a mesma felicidade. Como elas não querem ficar sozinhas no limbo da desgraça, elas atiram pedra, derruba quem está em cima para também se sentir igual, mas se nivelar por baixo. Ao invés de se esforçar para procurar ser melhor e se nivelar em alta, não tem essa força para crescer, subir, alcançar os seus sonhos, derruba quem está conseguindo fazer isso para conseguir se sentir igual por baixo. Isso é horrível. Então isso tem acontecido nesse universo de coaching. Apareceu muita gente feliz, aquela que não está feliz sente inveja da outra e vai lá e começa a criticar. Isso é um movimento que pode acompanhar. E aí o pessoal começa a falar assim, puta, mas tem coach que não presta. Claro que tem, pô. Tem um monte de coach que não presta. Como tem um monte de médico que não presta, um monte de advogado que não presta, um monte de contador que não presta, um monte de amigo que não presta, um monte de gente que não presta. Então isso não é uma coisa só do coaching, mas o coaching é um assunto do momento e a galera resolveu voltar a metralhadora para cima desse tema, entendeu? Bom, pra gente encerrando aqui a nossa live, é legal você saber que o coaching, a metodologia do coaching, ela muda você de dentro para fora. Isso é uma coisa que eu quero que você entenda. Nenhum coach vai chegar para você e te dar saídas do que você deve fazer. Eu não quero que você me obedeça, eu quero que você se entenda. Percebe? Eu não quero que você me obedeça, eu quero que você se entenda. Eu quero que você olhe para você, se compreenda, para você melhorar. E a gente faz isso num processo juntos, tá? Então o coaching, ele vai sempre ajudar a pessoa a mudar de dentro para fora. Você sabe o reflexo prático disso? O reflexo prático é o nível de satisfação seu de encontrar suas próprias respostas para vencer na vida, para encontrar o seu próprio caminho para conseguir o que você quer. Você não fica dependente de mim, você não fica dependente do coach, porque eu não te dei nenhuma resposta, eu te ajudei a enxergar o que já estava dentro de você e você estava confuso para mexer, ou nem sabia que tinha. Uma vez que você aprende a fazer esse caminho, você faz ele para tudo na tua vida. Para alcançar qualquer outro objetivo, você usa aquelas forças que você aprendeu a enxergar e trabalhar dentro de você. Numa consultoria, por exemplo, você não tem isso. Você fica meio dependente do consultor,
das dicas, da orientação. Então o coaching é um processo mais profundo que te ajuda a caminhar por conta própria para progredir na sua vida. Tá bom, pessoal? Podemos confiar então no coaching? Putz, claro que pode. Se você não confia, vai se informar mais a respeito, porque eu tenho visto na prática nesses últimos 3 anos, muita gente ter uma vida diferente e eu sou testemunha disso, porque a minha vida melhorou muito. A minha vida mudou muito, de quando eu era advogado para quando eu trabalho com coaching hoje, tenho a minha própria empresa de desenvolvimento humano. A minha vida melhorou muito, eu sou um cara muito mais feliz, eu sou um cara mais próspero, e tudo isso eu devo à metodologia do coaching. Então, ao invés de cair na graça de quem nem sabe o que está falando, procura entender você, fazer suas pesquisas em fontes sérias e procura passar por essa experiência. Toda pessoa precisa se desenvolver, toda pessoa está usando está com a capacidade muito limitada como ser humano, está usando menos de 10% do que pode e do que é capaz de usar. Passando por um processo de coaching, você vai conseguir despertar muito mais essa porcentagem em você e você vai ver quanta vida você tem para conquistar fora dessa zona de conforto que talvez você esteja hoje, tá bom? Confia no coaching que você não vai se arrepender de jeito nenhum. Muito bom, foi bom ter vocês aqui nessa live de hoje, espero que esse assunto possa ter ficado um pouco mais claro para você. Estou super disponível para qualquer pergunta, qualquer dúvida que você tenha, é só mandar para mim, vai sempre ser um prazer esclarecer para você. Tá bom, pessoal? Um grande beijo, foi bom demais aqui estarmos nessa 17ª live e a gente se vê na nossa próxima live aí. Beijão!